Fala comigo! Eu sou o Jaderson e no vídeo de hoje eu vou falar o passo a passo de como eu fui parar lá na Nova Zelândia e fiquei lá por 2 anos e o motivo por que eu escolhi a Nova Zelândia. Fica ligado! Bom, pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Jaderson, aqui de Itaguaí, Rio de Janeiro, e nesse vídeo eu vou falar como é que eu cheguei lá na Nova Zelândia, passo a passo de tudo, de como tudo aconteceu. Então, em 2010 eu estava fazendo um curso de inglês aqui na minha cidade, na instituição chamada Bora Lá Idiomas. Se você é daqui da região da Costa Verde, te aconselho essa instituição, muito boa, os professores lá são muito bons. E o professor lá e o proprietário mencionava fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. Ele já tinha passado um tempo lá, fez amizade lá, então ele estava fazendo esse projeto de intercâmbio lá para a Nova Zelândia. Mencionou comigo e tentou me convencer, tentou me convencer, mas eu, leigo na geografia mundial, não sabia nem que na Nova Zelândia se falava inglês, e não fiquei muito interessado não. Porque o país que meus olhos brilhavam de conhecer era o Canadá. Então, não é o Canadá, então não estou muito interessado não. E passados-se alguns anos, mais ou menos em 2015, através de um colega da área de profissão, Caleandro, ele falou assim, pô, tá tendo um grupo de WhatsApp aí para poder treinar inglês. Porque o Caleandro também estudava na mesma instituição que eu. E, pô, tá legal, pô, tem uma galera lá praticando inglês, pô, vou te botar teu nome lá, tá afim? Eu falei, pô, beleza. Ele me colocou no grupo lá de WhatsApp e comecei a interagir com o pessoal. E tinha um camarada lá, também da mesma área profissional que eu, chamado Marcelo, e que começou a puxar assunto comigo, pelo fato de ser da mesma área profissional e tal, e estar trabalhando na época com o Caleandro. Ele falou, pô, cara, eu tô com um projeto aí de ir pra Nova Zelândia e tal. Tem um conhecido que já foi pra lá, país interessante e tal, tem como a gente trabalhar na nossa área lá, pô, tu não tem interesse não? Aí eu falei, pô, cara, Nova Zelândia, aí contei a história lá do professor que falou do intercâmbio. Eu falei, eu não sei, cara, pô, eu vou pesquisar e tal, e ficamos conversando, e eu comecei a pesquisar sobre a Nova Zelândia, ver como que era o país e tal, mas já estava já bem próximo dele viajar. Passou alguns meses, ele viajou. E eu fui comentar com a minha esposa. Pô, um colega tá indo pra Nova Zelândia e tal. Pô, de repente é uma possibilidade, papapá. Mas ela não criou muito aquela expectativa. Porque também nunca foi o desejo dela de morar fora. Ela já pensava em visitar, se tivesse possibilidade em algum país, mas não de morar fora. Ela fala muito de ir para Ilhas Fidji. Mas morar fora não era o desejo dela. Então, eu tentei ficar mencionando para ela sobre essa questão, aumentando essa intenção no coração dela. E trabalhando na empresa que eu estava, eu sempre comentava com um amigo lá, que o nome dele é Júnior, sobre a questão de morar fora também, que eu tinha esse desejo. Mas essa conversa com ele começou por causa do inglês, porque a empresa que eu trabalhava tinha muito estrangeiro, então, pelo fato de eu já estar fazendo curso de inglês, então eu aproveitava os estrangeiros lá para poder praticar o meu inglês. Até pelo fato de ter diferentes nacionalidades, para começar a praticar o listening, né, que ou seja, sua audição com sotaques diferentes. E ele foi e mencionou, pô, tem um colega aqui da minha equipe aqui que ele também está fazendo curso de inglês. Pô, vou te apresentar ele, vocês trocar uma ideia e tal, vocês praticar inglês também. Beleza, aí me apresentou, que é o Zezinho, o amigo que foi para lá junto comigo. E a gente começou a conversar, falando sobre o idioma, quanto tempo que ele estudava, quanto tempo que eu estudava e tal. A gente tentava trocar uma palavra ou outra lá em inglês. E
Aí eu comecei a falar sobre esse desejo, né, esse sonho de ir para fora. E mencionei sobre o Marcelo, que estava indo para Nova Zelândia, que era da mesma área nossa, que ele estava indo para poder tentar trabalho e tal. E nesse de tentar trabalho e de estar indo para fora, a gente começou a pesquisar mais sobre o país e sobre a questão de trabalho, se realmente era fácil conseguir trabalho na nossa área, que a minha área era metal mecânica, né? Eu sou montador de estrutura e encanador industrial. Então eu comecei, e o Zezinho é soldador, e o Marcelo também. E comecei a pesquisar sobre essa questão do trabalho lá. E sempre em casa, conversando com a minha esposa para poder ir fazendo ela querer criar esse desejo de querer ir para fora, né? E em 2016, meados de 2016, eu, o projeto lá estava por terminar onde eu estava, então foi demitido, tanto o Zezinho também. E tipo, a gente não se via mais diariamente, mas o contato por telefone sempre continuava, né? Focado nessa questão do inglês e focado nessa questão de ir para fora. Eu não desisti do sonho, do ideal. Era uma coisa que estava meio adormecida, né? Até eu me achar um pouco mais velho, achar que não ia, já com filho, achar que não ia ter mais condições de realizar esse sonho. Mas aí eu falei, pô, um amigo tá na mesma idade que eu, tem filho, família, também está conseguindo realizar isso, por que que eu também não posso também? Então eu comecei a resgatar esse desejo, esse sonho. Então, é, já para final de 2017, a minha esposa foi e falou, não, eu concordo de você ir e tal, acho que é uma coisa boa, vai ser boa para todos nós e tal. Aí, todo mundo sabe, né? Quem manda em casa é a mulher mesmo, então aqui em casa quem fala mais alto sou eu. Ela fala, vai comprar pão, eu falo, já vou. E mais ou menos assim. Então ela concordou e tudo isso sempre pedindo direção a Deus, né? Pra saber se aquilo era o correto, se o que eu estava fazendo era o certo mesmo, se realmente aquilo ia trazer algum benefício, ia ser o melhor, se não era só uma coisa do meu coração. E as coisas começaram a acontecer. E no final de 2017, aí como ela concordou, então as coisas ficaram até mais harmoniosas. Eu falei pro Zezinho, ó Zezinho, vamos começar a ativar o plano de verdade. A gente já tinha tirado o passaporte já, então tinha que ativar a parte de comprar a passagem. E os preços não estavam muito acessíveis, né? A passagem de ida e volta estava em R$ 4.500. Então eu falei, pô Zezinho, eu tô vendo se eu consigo arrumar um cartão de crédito para poder comprar essa passagem. E ele falou, não, cara, eu tenho um cartão de crédito aqui que eu nem estava usando. Já ia até cancelar. Pô, dá pra gente, ele tem limite, dá pra gente comprar passagem nesse cartão. Falei, pô, beleza, se dá, então a gente vai fazer isso. Parcelamos e aí foi a forma como a gente conseguiu comprar essa passagem. Em 2018 foi quando a gente embarcou, em março de 2018. Chegamos lá no dia 10 de março de 2018. E, ou seja, do dia que eu comecei a planejar isso até o dia que realmente aconteceu, levou em torno aí de 3 anos para acontecer. E o porquê que eu escolhi a Nova Zelândia? Mediante as pesquisas, né, do país, eu vi a facilidade de se conseguir um visto de trabalho na minha área de trabalho, porque eles tinham e têm demanda, né, de mão de obra, ou seja, precisam de mão de obra. Pelo país em si, a cultura, a segurança, a forma de vida, né, ao ar livre, que eles gostam muito dessa questão. Tem muitos parques, muitos jardins, né, botânicos para você curtir com a família. Então eu vi que era um lugar que, para quem tem filho, para quem tem criança, ia ser um lugar agradável e exuberante para poder estar. Então, e também a questão de salário baseado na minha área de trabalho, né? Ou seja, o custo de vida baseado na minha área de trabalho lá não ia ser assim tão desvantajoso. Seria um país que daria para ter uma qualidade de vida agradável. Então, esses foram os motivos pelos quais eu escolhi a Nova Zelândia. Fiquei lá por 2 anos. Voltei agora durante esse período aí da pandemia.
E quais foram as lições que eu tirei aí nesse processo todo? Primeiro, se você tem um sonho, nunca desista desse sonho. Ele pode adormecer na tua mente, mas nunca apague ele completamente. Segundo, tenha fé, ou seja, acredite. Você pode ter fé em Deus, pode ter fé no universo, mas tenha fé, acredite. E mantenha o foco. Mantenha o foco quando você começar o seu planejamento. Mantenha o foco para que todos os passos, todos os passo a passo venham a ser executados. Valeu, pessoal! Se você gostou desse vídeo aí, compartilha, curte e em breve terá outros vídeos aí falando sobre a minha experiência na Nova Zelândia. Inclusive sobre a questão do inglês, que eu achei que ia ser fácil, mas não foi tão fácil não. Valeu, galera!